Olá pessoal, vamos a nossa videoaula referente à página 225 da apostila de vocês, que é retomando a fatoração e os produtos notáveis. Vamos relembrar os 3 casos que nós temos aqui de produtos notáveis. O primeiro é o quadrado da soma de 2 termos, onde A é o primeiro termo e o B aqui é o nosso segundo termo. A mais B ao quadrado é o mesmo que A mais B vezes A mais B. Utilizando a nossa formulazinha, fica mais rápido. Significa o quadrado do primeiro termo, o nosso A é o primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A é o primeiro termo, B é o segundo termo. Isso aqui no quadrado da soma de 2 termos. Agora vamos fazer aqui um exemplo aplicando, 3x aqui é o nosso primeiro termo e o y nosso segundo termo. Vamos fazer o que fizemos aqui em cima, quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, O primeiro termo é 3x, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Calculando isso aqui, o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado é 9. O quadrado de x é x ao quadrado. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes y, mais 6xy. E mais o quadrado do segundo termo. Então, terminamos aqui o cálculo do nosso exemplo. Agora, vamos para o segundo caso. Quadrado da diferença de 2 termos, onde A é o nosso primeiro, P é o segundo termo, certo? Fica quadrado do primeiro, como agora é diferença, aqui entra um menos, tá? É menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aplicando aqui no nosso exemplo. Primeiro termo é P, nosso segundo termo é 2S. Então, vamos lá, o quadrado do primeiro termo fica P ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado, que é S, mais o quadrado do segundo termo. Vamos resolver. P ao quadrado, que é o quadrado primeiro. Agora vem aqui, menos 2P, 2 vezes P é 2P vezes 2S. Fica, 4PS. E mais o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado é 4 e S ao quadrado é S ao quadrado. Terminamos aqui o segundo caso, que é o quadrado da diferença de 2 termos. Vamos para o terceiro caso, que é o produto, multiplicação, da soma pela diferença. Nesse caso aqui, a gente pega o quadrado do primeiro termo, o quadrado, do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Vamos lá. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Aplicando aqui agora no nosso exemplo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4, menos o quadrado de C é C ao quadrado. Terminamos aqui o nosso... Pessoal, agora a gente vai estar falando de fatoração. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores.
Ou seja, fatorar é escrever em forma de multiplicação. Um exemplo, se eu tenho o número 15, a forma fatorada dele é 3 vezes 5, escrito em forma de multiplicação. Agora, se eu tenho um polinômio AB mais AC, a forma fatorada dele é, o termo, né, que está em evidência é o A, que se repete. Então, o A vai multiplicar o meu B mais C. Essa aqui é a forma fatorada do polinômio. Porque quando eu faço essa multiplicação, volta a forma original do meu polinômio. Então, nós vamos fazer aqui agora esses exemplos. Fator comum. Fator comum é o termo que se repete no meu polinômio. Aqui nós temos dois termos, um polinômio de dois termos. O termo que está se repetindo aqui é o y, então ele vai ser o meu fator comum. O meu y vai multiplicar o meu parêntese. O que eu faço agora? Uma divisão. Eu divido os meus termos pelo meu fator comum. Vou fazendo um rascunho aqui do ladinho, ó. Y ao quadrado é o mesmo que y vezes y. Então, eu vou dividir ele pelo meu fator comum. Simplificando isso aqui, sobrou y. Coloco aqui dentro. Aí vem mais. Agora, eu vou dividir 9xy pelo meu fator comum. 9xy dividido pelo meu fator comum, que é o y. Corto esses dois, né? Simplificando, me sobrou o 9x. Está aqui a forma fatorada desse polinômio. Por quê? Se eu vier aqui multiplicar, ó, y vezes y ao quadrado, mais y vezes 9x, 9xy. A gente volta à forma original, né, do polinômio. Outro exemplo aqui. Nesse caso, o termo aqui que está em evidência é o x, ó. O x é o que mais se repete, certo? Então, nós vamos colocá-lo aqui em evidência. E se vocês repararem aqui nos meus números, o número 3 divide todos ao mesmo tempo. Todos são divisíveis por 3. Então, 3 também vai entrar como fator comum. No caso, 3x. 3x vai multiplicar agora o meu parênteses. Ou seja, vou fazer aqui no cantinho novamente, né, a minha divisão. Vou pegar cada um desses termos e dividir pelo meu fator comum. Vamos lá, ó. 6x ao quadrado é o mesmo que 6x vezes x, certo? Dividido pelo meu fator comum aqui, ó, 3x. Vou cortar um x com um x e 6 dividido por 3, né, dá 2. Me sobrou 2x. Entra aqui o 2x. Menos, dividindo agora, 3xy dividido por 3x, que é o meu fator comum. Ó, vou cortar esse com esse, esse com esse. Me sobrou y. Agora, menos. E vou dividir por último o 12x dividido por 3x. 12 dividido por 3 é igual a 4. Se vier aqui e fazer a multiplicação, a gente volta à forma original, né, dos nossos três termos aqui, ó. 3x vezes 2x vai dar 6x ao quadrado. Menos 3x vezes y menos 3xy. 3x vezes menos. Agora, nós temos aqui por agrupamento. Se vocês repararem aqui, nós não temos fator comum em todos os termos. Mas temos aqui, ó, nesses dois primeiros, que é o A, e nesses dois aqui, que é o X. Então, a gente agrupa separadamente. Primeiro, a gente vai agrupar esses dois aqui e depois esses dois últimos. Vamos lá. Aqui o termo que se repete é o A, né?